Agora, se é que você entende, nós vamos pegar um exemplo mais complexo, que seria uma multiplicação de números complexos, né? Então, digamos aqui que nós temos esses dois números complexos. Nós temos o 3 mais i, né? E nós temos o 2 mais 2i, né? E digamos que nós queremos multiplicar esses números complexos. Algebricamente, né, vai ser a mesma coisa que uma multiplicação normal, né? Nós vamos tratar o i como se fosse uma variável e nós vamos ter uma multiplicação aqui no meio, né? Logo em seguida, né, você vai ver que nós temos um jeito bem mais fácil de fazer isso, né? Mas eu imagino que descobriram a multiplicação de números complexos desse jeito, né? Então nós vamos fazer o nosso famoso chuveirinho aqui, nós vamos multiplicar aqui os termos em si. E eu vou acelerar essa parte do vídeo aqui só para chegar no final da resposta, né? Então, ao final dessa operação aqui de multiplicação, né, nós chegamos aqui no 4 mais 8i. Uma coisa importante dessa multiplicação é que nós temos às vezes essa multiplicação de i por i, né? Isso aqui é uma coisa importante, né? Porque vamos pensar o que seria esse i vezes i, né? O i seria igual a raiz de menos 1, né? Então, quando nós fazemos i vezes i, nós estamos fazendo raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, né? Ou seja, isso aí seria um raiz de menos 1 ao quadrado, né? E você sabe aqui que a raiz corta aqui com o quadrado, né? Ou seja, nós temos um menos 1. Ou seja, esse 2i vezes i, ele se transforma num menos 2, né? Porque essa parte aqui, ela vira menos 2, né? Então, na dúvida, né? Quando você tem alguma dúvida do que fazer com um número complexo, é só você expandir ele numa raiz de menos 1. No caso, esse menos 2, ele veio parar aqui depois, né? Que ele virou real. Mas, novamente, aqui não tem nenhum segredo nessa multiplicação de números complexos, né? E nós vimos aqui, então, que nós temos esse resultado aqui dessa multiplicação fazendo termo a termo. Mas aí agora vamos ver graficamente o que acontece nessa multiplicação. Então aqui nós temos o resultado aqui, né? Uma demonstração gráfica do que aconteceu aqui. Dessa vez eu precisei recorrer a um programa de computador, né? Mas nós temos a mesma coisa aqui, né? Nós estamos aqui multiplicando o 3 mais i vezes o 2 mais 2i, né? Aqui nós estamos multiplicando, né? E esse aqui é o resultado que nós obtivemos lá atrás fazendo a propriedade distributiva, né? E daí aqui nós temos desenhado esses dois vetores aqui, esses dois números complexos aqui no plano complexo, né? Nós temos o 3 mais i, ele está aqui, né? Esse pontinho em azul, né? Nós temos aqui em laranja esse pontinho aqui que é o 2 mais 2i, esse aqui é o pontinho em laranja, né? E aqui nós temos o resultado aqui em roxo, né? Que é o 4 mais 8i. E nós basicamente colocamos esses pontos aqui, né? Nós só pegamos aqui os números e desenhamos eles, né? Só que daí surge uma curiosidade, né? O que acontece quando nós convertemos eles para a forma polar, né? Então aqui nós usamos aqui o truque lá da calculadora que nós vimos anteriormente, né? E convertemos o 3 mais i para a forma polar, né? Então nós podemos dizer que o 3 mais i seria 3,16, né? Fase 18,43 na forma polar, né? Que eu só coloquei ele aqui numa tabela para ficar mais claro o que está acontecendo, né? Aqui o 2 mais 2i seria 2,28 fase 45 graus. E aqui o 4 mais 8i seria 8,49 fase 63,3 graus, né? Aí nós vamos aqui olhar essa tabela por um tempinho aqui, né? Nós convertemos aqui da forma retangular para a forma polar e agora nós vamos procurar alguma relação entre esses números, né? E você vai perceber que tem uma relação bem interessante mesmo entre esses números, porque se você olhar aqui, ó, as fases estão se somando. Olha só que interessante. Se você pegar o 18,43, e somar com o 45, você vai obter o 63,43. Pode fazer aí na calculadora. E se você multiplicar os módulos, ou seja, se você multiplicar o 3,162 vezes o 2,828, você vai obter o 8,944. Então, olha só que interessante, na multiplicação complexa, os módulos se multiplicam e as fases se somam. Então, vamos até escrever aqui com uma fórmula, né, que as pessoas gostam de fórmula às vezes, né?
Então você percebe aqui, né, nós percebemos meio que empiricamente, né, claro que tem uma dedução formal para isso tudo, né, mas assim, né, não vamos, sinceramente, não vamos usar a dedução formal, né, nós percebemos então que se nós temos então um número complexo que na forma polar ele é um A fase alfa, e nós multiplicamos ele aqui por um B fase beta, meu B ficou parecido com beta, né? O nosso resultado vai ser o A vezes B, e a fase vai ser alfa mais beta, né? Aí assim fica fácil, né? Ou você pode fazer a propriedade distributiva lá. Você pode, se vocês tiverem coordenadas retangulares, você pode fazer a propriedade distributiva, mas o jeito mais fácil é você pegar o número que está na forma retangular, você pega ele da forma retangular, você converte ele para a forma polar e faz isso aqui. Depois, eventualmente, você converte de novo para a forma retangular. É que eventualmente vai ter tantas multiplicações de números complexos que o mais fácil é converter tudo para um lado só e fazer tudo lá, né? Mas isso aqui na forma polar fica bem mais fácil, né? Então, por exemplo, digamos assim, se você tem um número que é 3 fase 45 graus, que está multiplicando um número, digamos, um número 7 fase 20 graus, isso aqui vai ser 3 vezes 7 dá 21, né? 45 mais 20 dá 65 graus. Olha só que facilidade que fica, né? Você consegue até às vezes fazer de cabeça. Então é basicamente isso. Esses ângulos aqui eu gosto de ver graficamente também. Esses ângulos aqui, né? Então nós temos esse ângulo aqui em vermelho, né? E nós temos esse ângulo aqui em verde, digamos, né? Se nós somarmos o ângulo vermelho com o ângulo verde, né? Nós teríamos que fazer algo assim, né? Ia pegar justamente aqui, se eu fizesse o desenho retinho. Essa aqui é a propriedade aqui da multiplicação de números complexos, e nós concluímos então que é muito mais fácil fazer multiplicações e também divisões, você vai ver em seguida. É muito mais fácil fazer multiplicações e divisões em coordenadas polares. Então aqui nós temos um exemplo aqui de divisão complexa, né? Eu fiz aqui das duas formas, né, para você poder comparar e ver a forma que mais te agrada fazer, a forma que você mais se sente seguro, né? Mas aqui nós temos aqui sem converter para a forma polar, né? E aqui nós temos convertendo para a forma polar, né? Aqui nós temos que basicamente simplificar essa fração, né? Essa fração aqui é algebricamente igual a essa fração aqui, né? E daí a forma, né, a forma mais rápida de simplificar essa fração seria começar multiplicando pelo conjugado complexo, né? Aqui você tem o denominador dessa fração, né, que é o 3 mais 5i, e daí nós vamos calcular o conjugado complexo dele, que é simplesmente 3 menos 5i, né? No conjugado complexo nós só vamos trocar o sinal da parte complexa, né? E daí você multiplica ele em cima e embaixo, que isso é a mesma coisa que multiplicar por 1, né? Aí você vai cair aqui nesse produto notável aqui, né? Do a mais b vezes a menos b ao quadrado menos b ao quadrado, né? Aí nós só vamos nos lembrar ali daquelas regrinhas lá de que i vezes i, né, que da unidade complexa ao quadrado é menos 1, né? Então por isso que aqui vai trocar de sinal, por exemplo, né? Vai acontecer ali em cima também. Aqui nós vamos fazer a distributiva, você percebe que tem várias oportunidades aqui de erro, né? Por isso que eu não gosto muito desse método, né? E daí você vai simplificando isso aqui até chegar nessa fração aqui, né? Eu acho que dá mais trabalho, né? Aqui é o jeito convertendo para polar, aqui com auxílio da calculadora, né? Essa aqui é a forma recomendada, eu imagino, se você tem uma calculadora, né? E que a primeira etapa é você passar esses números aqui da forma retangular para a forma polar, né? Isso aí está explicado no último vídeo, né? Que tem o jeito de fazer isso na calculadora, né? Que é bem rápido, é só 3 botões. E aqui nós continuamos aqui com a divisão complexa, né? Se você lembrar da multiplicação, nós multiplicávamos os módulos, né? Lembra que você fazia um módulo vezes o outro e nós somávamos as fases. Aqui é o contrário. Aqui nós vamos dividir os módulos e nós vamos subtrair as fases, né? E daí você vai subtrair a fase aqui do denominador, né? Do 3 mais 5i, né? Então você vê aqui
que o que vai ficar embaixo é o que vai ser subtraído, né? O de baixo aqui da fração, né? E daí você faz aqui essa continha, né? Você divide esse aqui por esse aqui, subtrai esse aqui desse aqui, né? E essa aqui já é a resposta, né? Aí se você quiser, se for necessário, você converte isso aqui de novo para a forma retangular, que de novo está detalhado no último vídeo como que isso é feito na calculadora, né? Então é isso aqui, né? Aí você chega nesse resultado aqui, né? Que eu coloquei aqui, que é aproximadamente esse aqui do outro, né? Porque é claro que eu fiz alguns arredondamentos aqui, né? Aí depende do que você está resolvendo, né? Das decisões de quantas casas serão arredondadas. Mas é isso aqui, né? Para a divisão complexa, você pode ou fazer esse método aqui, né? De multiplicar pelo conjugado e depois simplificar a fração. Ou você pode fazer esse outro método aqui, que é passar os números complexos para a forma polar. Às vezes eles até são dados na forma polar mesmo, para facilitar. Aí você divide os módulos, subtrai as fases e, se quiser, converte de novo para a forma retangular. Então é isso aqui por esse vídeo, né? Isso aqui encerra a maior parte dos números complexos, né? No próximo nós vamos falar meio que de uma aplicação dos números complexos, que é a fórmula de Euler. Mas por esse vídeo é isso. Até mais.